A China, a gente costuma dizer que são várias Chinas dentro da mesma China. Você tem diferentes padrões de renda e você tem gente que consegue consumir produtos bastante caros, inclusive. A questão é, como é que o Brasil consegue se posicionar no mercado internacional com marcas que façam sentido para esse consumidor? Um consumidor que hoje virtualmente quer comprar de tudo. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. E hoje temos o privilégio e a oportunidade de conversar com Larissa Wachholz, uma das mais importantes vozes hoje no Brasil nos debates sobre as relações com a China. Uma especialista com uma experiência construída a partir de vivências na China, no Brasil e também na Europa. Passou pelo setor público, hoje trabalha basicamente no setor privado, é sócia da Valia Participações. Larissa, muito obrigado pela oportunidade. Queria começar te perguntando, a partir de uma visão panorâmica das relações entre Brasil e China. Esse ano são 50 anos dessa atual fase de relações diplomáticas entre os dois países, iniciada em 1974, e nós temos também um outro fator que modela o debate sobre essas relações, que é o fato de a China ser o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Qual é o teu olhar? Qual é a tua leitura sobre as relações entre Brasil e China do ponto de vista desses 50 anos e da questão comercial? Bom, obrigada pelo convite. É de fato um ano muito especial para todo mundo que trabalha com essa pauta sino-brasileira. A relação do Brasil com a China é uma relação muito importante entre dois países que nas suas regiões geográficas têm pesos relevantes também e que têm a vantagem de não serem vizinhos. Em alguns momentos isso é uma desvantagem porque a distância é enorme, cultural, linguística, mas isso também significa que a gente tem poucos problemas políticos, questionamentos de fronteira. Esse tipo de problema que normalmente a proximidade acaba causando, nós não temos. Então a gente tem um espaço grande de diálogo em outras áreas que acabam favorecendo também a nossa relação econômica. Claro que toda relação comercial tem alguns atritos, mas mesmo assim, se a gente for analisar a relação Brasil-China, é uma relação extremamente complementar. Ela reflete no seu viés econômico, no viés do comércio, o desenvolvimento econômico desses dois grandes países em território, né? A China hoje, segunda maior economia do mundo, uma economia muito maior do que a brasileira, mas que acaba permitindo ao Brasil ter um superávit comercial enorme que ele não teria não fosse essa relação. E é uma relação bastante natural, porque ela se desenvolve a partir de um contexto de boas relações políticas, sim, mas também de muita interação entre investidores privados, investidores independentes que tomam suas decisões de comércio e de alocação de recursos de investimento, não por uma política específica, mas sim porque faz sentido. Então, se a gente for avaliar a pauta comercial é um reflexo disso. Se nos últimos 40 anos você teve na China uma economia que cresceu muito rapidamente e que transformou não só a sua forma de viver nas cidades, então você teve uma grande migração campo-cidade que provocou o desenvolvimento do mercado imobiliário, e aí entra o minério de ferro do Brasil, que na China vai virar aço para a construção dessas estruturas, mas também na agricultura, né? Uma população que representa o maior fluxo migratório da história da humanidade em termos de volume num prazo relativamente curto, e você tem pessoas que se alimentavam de uma forma bastante básica, com muito carboidrato, e que começam a poder, porque ascendem a classe média, começam a consumir mais proteína animal, começam a diversificar a sua dieta. E aí entra o Brasil, que ao mesmo tempo em que isso está acontecendo na China, está aqui desenvolvendo o Centro-Oeste, tornando o Centro-Oeste um grande celeiro, um grande produtor de grãos, que consegue atender a essa demanda vinda da China. Então, me chama muita atenção o fato dessa relação ser bastante complementar,
né? A China tem desafios do ponto de vista energético, do ponto de vista alimentar, e o Brasil entra nesse pilar da segurança energética, da segurança alimentar, que são dois dos principais para que a China consiga se manter como segunda maior economia do mundo e que ela continue crescendo como almeja, né? Crescer e se desenvolver. Então, eu acho que existem características peculiares a esse relacionamento, essa ausência de conflitos políticos e essa complementaridade econômica que tornam essa relação muito satisfatória e muito benéfica para os dois lados. Agora, Larissa, há muito tempo se discute, quando se fala em pauta comercial, o fato de o Brasil vender commodities, a China vender manufaturados. É possível mudar essa equação? E é bom que isso mude? De fato, o Brasil precisa ser mais ambicioso do que se conformar com o papel de ser apenas um exportador de commodities. Exportar commodities não é ruim. E é preciso lembrar que não é porque o Brasil exporta commodities que ele se desindustrializa. Existem movimentos que acontecem de forma paralela, então, enquanto ele é um grande exportador de commodities, ele também está se desindustrializando, mas ele se desindustrializa porque existem problemas nossos de falta de competitividade, também de concorrência chinesa nessa importação de produtos manufaturados, mas que diz mais respeito à nossa ausência de competitividade do que a nossa relação com a China ou o fato de que a gente esteja exportando commodities. Então, eu acho que do ponto de vista da exportação brasileira, a gente tem se beneficiado muito, como se beneficiaram vários exportadores de commodities ao redor do mundo, mas o Brasil foi um dos que mais se beneficiou dessa necessidade chinesa pelas commodities que nós exportamos. E isso é bom, nos beneficiou, continua nos beneficiando e criou um superávit comercial que nós não teríamos de outra forma. Agora, a gente não pode se conformar com essa situação porque, de fato, somos um país grande e almejamos ser uma economia diversa. Então, a questão é como é que a gente consegue tornar nossa economia mais competitiva de forma que a gente agregue valor a essas exportações. A China está hoje numa situação e uma capacidade de consumo, uma capacidade de renda que permite ao cidadão chinês consumir outros produtos com diversos graus de industrialização e produtos considerados de luxo também, que são importados de outros países e que encontram na China demanda. A China, a gente costuma dizer que são várias Chinas dentro da mesma China. Você tem diferentes padrões de renda e você tem gente que consegue consumir produtos bastante caros, inclusive. A questão é, como é que o Brasil consegue se posicionar no mercado internacional com marcas que façam sentido para esse consumidor? Um consumidor que hoje virtualmente quer comprar de tudo, né? Desde produtos alimentícios, então na agroindústria a gente é muito competitivo, mas ainda assim é na agroindústria mais básica, de commodities que vão ser processadas e terão valor agregado na China, exceto para proteína animal. No entanto, a China é também uma grande importadora da agroindústria da Alemanha, da França, da Austrália, de outros países que são países mais caros que o Brasil, mas que conseguem colocar produtos na China com marca, que conseguem conquistar o consumidor chinês, que conseguem ser referência para o consumidor chinês. Então, como é que nós conseguimos melhorar a nossa competitividade, seja por meio de maior abertura comercial, inclusive, porque os grandes países exportadores são todos importadores também, então menor grau de protecionismo, maior abertura ao mercado internacional. Como é que a gente consegue melhorar a nossa infraestrutura para melhorar a competitividade daquilo que a gente exporta, inclusive pensando que hoje a competitividade chinesa não tem a ver com mão de obra barata, tem a ver com eficiência logística, eficiência de infraestrutura. Como é que a gente consegue melhorar o grau educacional dos nossos trabalhadores, da nossa mão de obra, de forma a ter incremento de produtividade? São muitos elementos que têm a ver com a nossa questão interna, sem falar em reforma tributária, questões que afligem a geração de negócios, ao desenvolvimento de negócios no Brasil como um todo. Então, é um problema a gente só exportar commodity? É um problema. A gente precisa focar na agregação de valor das nossas exportações.
Mas me parece que esse problema é mais nosso, é um exercício que a gente precisa fazer interno e que também precisa contemplar a importação. Todos os países de grandes níveis de exportação são também grandes importadores. Acho que a gente não pode botar na nossa capacidade de sermos competitivos em commodities o problema dessa incapacidade de exportar produtos de maior valor agregado. Nesse contexto que você descreveu, a China representa oportunidades para micro e pequenas empresas brasileiras? Representa. A China, por ser um mercado em que você consegue encontrar todo tipo de demanda, ela apresenta a demanda para produtos de nicho que não vão fazer diferença na casa do bilhão quando você pensa em produtos de exportação, mas que podem fazer muita diferença nas regiões em que esses produtos são produzidos. Então, pensa, por exemplo, na parte de nutrição e de saúde de forma geral, que são preocupações muito presentes na vida de uma família chinesa. É um perfil de família que gasta muito, que valoriza muito essas questões relativas à alimentação e à preservação da saúde, inclusive por traumas não muito distantes, com problemas de toxicidade da alimentação, dos alimentos, comida contaminada e outros elementos assim. Então, uma família que, se puder consumir um produto importado, se puder oferecer ao seu filho, e não são muitos filhos, né? A política do filho único estava vigente até pouco tempo. Então, se você puder oferecer para a sua família, para o seu filho, um produto importado, e eles tendem a confiar mais nas marcas importadas, você tenderá a fazer isso. Para completar esse cenário, então, já uma predisposição a gastar com esse tipo de produto, desde que a renda permita. Combinado a isso, os chineses que não têm uma visão muito apurada de Brasil, sabem pouco sobre o Brasil, mas o que sabem, eles costumam associar com elementos da natureza, com o fato de que no Brasil eles não veem a poluição que eles enxergavam na China até pouco tempo. Então, céu azul, água cristalina, esse tipo de coisa que eles associam com a produção de alimentos saudáveis e com produtos para nutrição que também poderiam ser bons, né? Para além disso, a China tem um desenvolvimento muito acelerado do mercado eletrônico, do e-commerce, né, de comércio eletrônico. Para você ter uma ideia, a gente sabe que uma das marcas que tem liderança na venda de açaí nessas plataformas na China é uma marca belga. E o açaí é brasileiro. Então, como é que essa empresa belga tem a visão e a capacidade de desenvolver uma marca para vender açaí na China por uma plataforma de comércio eletrônico e a gente não consegue fazer isso? Então, tem alguns estudos que mostram o perfil de consumo do cidadão chinês nessas plataformas de comércio eletrônico. E isso é uma grande oportunidade para empresas de pequeno porte, porque você não está falando de grandes volumes, você está falando de produtos de nicho. Então, pensa em produtos que poderiam derivar dessas frutas brasileiras que são consideradas superfoods, por exemplo, ou mesmo de outros elementos da agroindústria, como lácteos de maior valor agregado. A gente está falando de balas com cálcio adicionado, de fórmulas infantis, de leite em pó, de produtos lácteos que têm um apelo para essas famílias que buscam produtos para os seus filhos e que têm essa renda extra, né? Que tem essa renda sobrando para poder consumir os produtos importados. Nós temos os meios de comercializar esses produtos, as plataformas de comércio eletrônico são um meio ideal para isso. A gente não tem marca, ou a gente tem dificuldade de posicionar as nossas marcas, começando pela própria marca Brasil, né? Existe esse desconhecimento muito grande dos chineses em relação ao que o Brasil tem para oferecer. Por um lado, isso é bom, porque eles também não têm uma imagem negativa, e é difícil reverter uma imagem negativa. Mas também a gente tem mais dificuldade de conseguir mostrar o que o Brasil tem a oferecer, porque eles simplesmente não conhecem, não vão buscar o Brasil como referência. Então, existe um trabalho de mostrar aos consumidores brasileiros o que o Brasil tem a oferecer e, para além disso, o trabalho individual das marcas. Própolis, mel, esses produtos a partir das frutas, sucos, alimentos processados de forma geral teriam um mercado enorme na China.
para além de vestuário, sapatos, bolsas, que são também produtos que o Brasil já consegue colocar em outros mercados como Europa e Estados Unidos. O mesmo padrão de consumo que você vê na Europa e nos Estados Unidos, você pode encontrar na China. Nas grandes cidades chinesas, você pode encontrar o mesmo tipo de consumidor, tão sofisticado, tão cosmopolita quanto. Mas aí como é que a gente leva a nossa marca até ele, né? Esse é o desafio. Espaço tem, mas um trabalho de marketing que a gente precisa fazer de uma forma mais estratégica. Isso cabe ao setor público ou ao setor privado? Esse trabalho de marketing ao qual você se refere? Me parece que a abertura de portas é normalmente governamental, principalmente nesse campo da agroindústria. Você muitas vezes depende de acordos feitos entre governos para conseguir abrir as primeiras portas. Mas a partir do momento em que esses acordos são feitos, é definitivamente um trabalho do setor privado de se posicionar, de estar presente nas cidades chinesas, inclusive naquelas que não são tão óbvias como Pequim e Xangai. A gente já trata, por exemplo, Guangzhou como uma cidade não óbvia aqui no Brasil, mas para quem já conhece a China, Guangzhou também está, por exemplo, na província de Cantão, como uma cidade já batida para a maior parte das marcas. E a gente fala pouquíssimo de Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Tianjin aqui no Brasil. Chongqing são cidades enormes, com populações com um grau de renda que já é um grande consumidor de produtos importados. Então, me parece que existe um papel governamental, mas ele é restrito à assinatura de acordos, à facilitação do processo. A presença efetiva, o investimento em estratégias de marketing, ainda que com a ajuda do governo brasileiro, precisam ser liderados pelo setor privado. Agora, a gente vê algumas iniciativas governamentais de outros países, inclusive em plataformas de comércio eletrônico chinesas, que têm um papel de agregar diferentes marcas. Você vê o Reino Unido, a Nova Zelândia, o Equador, o Peru, fazendo iniciativas nas plataformas de comércio eletrônico da China que chamam a atenção para o país, em primeiro lugar, e a partir do momento que o consumidor se depara com o país, ele é levado, num segundo passo, a uma loja virtual com diferentes marcas daquele país. Então, essa também é uma possibilidade. Mas, em qualquer hipótese, você precisa ter uma presença privada importante para entender a cabeça do consumidor, para buscar parcerias que tornem essa exportação mais competitiva, né? Parcerias para pensar, inclusive, o gosto do consumidor asiático. E aqui eu digo asiático, não só chinês, porque alguns dos gostos que você vê, principalmente nessa região China, Japão e Coreia do Sul, são semelhantes, até por uma questão cultural. Então, você vê uma adequação de sabores, de preferências. Um Starbucks, por exemplo, que na China vai oferecer uma série de produtos a partir do chá verde, sobremesas e outras receitas que não necessariamente ele vai ter nos Estados Unidos. Uma adequação àquilo que aquele público quer consumir. Mas essa visão do que o público quer consumir, você só obtém quando você está presente lá, tem contato com aquele consumidor e, preferencialmente, busca fomentar parcerias em que você também tenha um sócio ali, alguém da região que que colabore com você, né, na formulação desses produtos. Larissa, um microempresário, um pequeno empresário brasileiro que queira começar a estudar a possibilidade de China, começa por onde? Eu começaria pelas plataformas de comércio eletrônico. O que na área dele já existe, quais marcas estão comercializando aquele perfil de produto, quais países, se já existe uma loja Brasil, algum gancho com o Brasil que seja possível ser cultivado para você maximizar ganhos, se há outras empresas brasileiras oferecendo produtos semelhantes, eu definitivamente começaria pela plataforma de comércio eletrônico como uma alavanca para esse primeiro contato, porque é muito difícil exportar diretamente para a China não sendo pela plataforma de comércio eletrônico. Você precisa ter uma estrutura local, um distribuidor, mandar amostras em, às vezes, grande quantidade. Isso significa que o empreendedor brasileiro vai ter que cobrir esse custo inicial que muitas vezes pode ser alto para um mercado tão grande.
você vai ter que selecionar as cidades na China que serão o seu foco. Quando você está na plataforma de comércio eletrônico, você tem o país ali à sua disposição. Mas como é que você navega naquele mundo que vai ser a plataforma, com empresas do mundo inteiro, com vários países disputando atenção, é uma outra etapa. Mas começando por esse mapeamento, a partir do produto que você tem, quem mais oferece produtos semelhantes? Dá para fazer uma relação direta com a imagem de Brasil ou não? Os chineses já conhecem esse produto? É um produto novo que está sendo ofertado para eles? Que tipo de benefício que faria sentido para aquela população, para aquele consumidor, pode ser destacado? Mudando um pouco o foco agora, Larissa, para um outro personagem importante das relações bilaterais, o investimento estrangeiro, o investimento chinês, o investimento chinês no Brasil. Qual é a situação atual do investimento chinês no nosso país? Os chineses começaram a investir no Brasil, sobretudo a partir de meados dos anos 2000. Esse investimento ele se configurou principalmente no setor de energia, e aí eu incluo tanto óleo e gás quanto geração e transmissão de energia. Existem também outros segmentos e cada vez mais investimentos que têm a ver com as novas indústrias relacionadas à transição energética. Então, a gente está vendo carros elétricos, baterias e esses outros segmentos já que são consequência da transição ecológica olhando para o mercado brasileiro, mas o grande volume desses investimentos está na energia. E por que a energia? O setor de geração e transmissão de energia no Brasil é um setor que conta com contratos de longo prazo. Normalmente, o que acontece? Você tem um contrato de longo prazo com o governo brasileiro, um contrato de 20, 30 anos, para o fornecimento da energia, seja por uma hidrelétrica, seja geração eólica, solar. Então, esse tipo de modelo, para os chineses, fez bastante sentido num primeiro momento entrando no país, tanto porque eles conhecem o modelo de geração hidrelétrica, são os maiores investidores em energia renovável hoje no mundo, estão familiarizados com o modelo em si, mas também porque é um contrato de longo prazo com o governo brasileiro que te dá uma certa segurança como novo entrante, né? Novo entrante no mercado internacional, né? Os chineses ainda investem muito pouco no mercado internacional como um todo, frente ao tamanho da economia chinesa. Então, é natural que eles, inclusive, expandam esses investimentos, tendo em vista o tamanho da economia deles lá. Mas o Brasil acabou sendo, ao longo desse processo, um grande receptor desses investimentos, ficando entre a quarta e a quinta colocação, aproximadamente, e são investimentos muito benéficos para o Brasil, porque são investimentos em setores que são capital intensivos. Então, investimentos em que você precisaria ter outros investidores muito capitalizados entrando, e o que, por vezes, é um desafio. Então, é um modelo favorável para eles, uma regulação favorável para eles, mas é também um grande negócio para a gente, na medida em que a gente precisa garantir a geração de energia aqui e que você precisa de uma grande quantidade de capital para financiar esse tipo de projeto. O que eu vejo daqui para os próximos anos é uma expansão desses investimentos, sobretudo com viés de energias renováveis. O Brasil é um grande país, principalmente a região Nordeste, é uma região que lidera a produção de eólica e solar, mas o Brasil tem uma capacidade enorme de aumentar em muito a sua produção de energia solar, por exemplo. Né? Ainda que você tenha algumas regiões desérticas que consigam ter maior insolação ainda que o Brasil, mas nós estamos entre as regiões no mundo que teriam maior capacidade de ser um grande polo de geração de energia solar. Então, eu vejo, diante da transição ecológica e da necessidade de indústrias que são muito intensivas em energia, de tornarem a sua cadeia produtiva menos intensiva em emissões de gás de efeito estufa, que é um passo natural a gente ter mais investimentos chineses em energias renováveis aqui. Já são
a China é o maior emissor de gás de efeito estufa no mundo, mas é também o maior investidor global em energias renováveis. Então, eles têm o know-how, eles têm os equipamentos, são inclusive responsáveis pelo mundo ter conseguido aumentar a sua capacidade de geração de energia eólica e solar, na medida em que a escala chinesa reduziu o custo desses equipamentos. Então, o Brasil também se beneficiou disso, mas vejo que pode continuar se beneficiando. Acho que o exercício seria de pensar de que forma esse potencial brasileiro para a produção de energia renovável, verde, ele poderia também ser utilizado como um grande motivador para a atração de investimentos que agreguem valor a essa cadeia produtiva aqui dentro do Brasil. Não necessariamente, na minha visão, apenas pensando, por exemplo, na produção de painéis solares aqui, mas em que medida você, sendo capaz de garantir que a fonte da sua energia é renovável e você consiga, por exemplo, passar a trabalhar com outras cadeias, com outras indústrias que sejam intensivas em emissão de gás de efeito estufa e que precisem, portanto, de uma base de produção de energia limpa, você consegue atrair essas indústrias para uma produção mais verde aqui, atrair esses investimentos a partir de uma matriz de produção de energia limpa. Então, não é só a atração das empresas que vão fazer o equipamento aqui, mas é também a capacidade de atrair investimentos de indústrias que vão precisar se transformar e, eventualmente, se realocar. Indústrias, por exemplo, ligadas à siderurgia, à produção de cimento e outras que são muito intensivas no consumo de energia. É melhor que essas indústrias estejam localizadas em locais em que você tem uma abundância de energia sendo gerada a partir de fontes limpas. Isso sem falar na parte dos fertilizantes nitrogenados, que poderiam ser também um nicho de produção, dada essa estrutura que o Brasil detém, que ele conseguiria aumentar a sua produção de energia renovável. Então, a partir da energia renovável, você consegue gerar o hidrogênio verde e, a partir disso, produzir, por exemplo, fertilizantes nitrogenados. Fertilizantes que o Brasil precisa para o seu próprio consumo, mas que também encontrariam mercado em outras regiões do mundo, sobretudo se produzidos a partir de uma base sustentável. Quando a gente fala em investimento chinês, é inevitável a gente pensar no que muitos chamam de a nova Rota da Seda, um dos projetos prioritários do presidente Xi Jinping, que consiste basicamente em financiar e investir em projetos de infraestrutura pelo mundo. São mais de 100 países que já aderiram ao projeto. O Brasil não aderiu oficialmente. A minha pergunta para você é se o Brasil deveria formalizar uma adesão, que significaria uma eventual adesão do Brasil, formalizar sua participação nesse projeto, e que grau de complementaridade pode haver com essa iniciativa chinesa e as necessidades brasileiras de infraestrutura? O Brasil, tradicionalmente, tem uma diplomacia bastante diversa, ampla e independente. E eu acho que essa é uma questão central na análise dessa questão e também do tema da atração de investimentos de forma geral. O Brasil se beneficia muito como um país em desenvolvimento e com grandes problemas domésticos, né? Problemas de pobreza, problemas de falta de saneamento, que exigem, que são projetos intrinsecamente dependentes de capital. O Brasil se beneficia de ter uma grande gama de parceiros que possam ajudar a solucionar esses problemas. Então, eu acho que essa é a perspectiva que a gente precisa ter em mente em todos os momentos, quando a gente pensa sobre a adesão a qualquer programa internacional. Que efeito isso vai gerar no nosso papel, na nossa tradição de independência diplomática e de conversas abertas com todos os parceiros. Dito isso, eu acho que o Brasil tem se beneficiado enormemente e, como eu disse, tem um potencial de continuar se beneficiando dessa atração de investimentos, sobretudo em infraestrutura. Quando a gente fala de investimentos chineses em infraestrutura no Brasil, até agora, o que mais se materializou foram investimentos no segmento de geração e transmissão de energia.
o Brasil ele tem um perfil diferente de outros países em desenvolvimento no que tange à atração desses investimentos chineses. Principalmente porque esses projetos que são alvo do investimento chinês aqui, eles são projetos que fazem muito sentido econômico independentemente de qualquer apoio estatal. O que eu quero dizer com isso? Em muitas outras economias em desenvolvimento, para que os projetos de infraestrutura fiquem de pé, que você encontre investidores interessados, é preciso que o governo daquele país conceda algum tipo de garantia soberana em relação ao dinheiro sendo tomado para o financiamento daquele projeto. Esse não é o caso no Brasil. O Brasil não tem tradição de conceder garantia soberana. Até poderia, existem instrumentos legais para que isso seja feito, mas a gente não faz por uma série de razões, principalmente orçamento público. Então, os projetos que são alvo de investimento estrangeiro aqui, sejam chineses ou de qualquer outra nacionalidade, são projetos que param de pé do ponto de vista da viabilidade econômica, independentemente dessas condições de garantia soberana nos financiamentos. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante a ser destacado, porque faz com que os investimentos em infraestrutura no Brasil sejam diferentes do perfil de investimentos que você vê em outras regiões do mundo. Isso torna a análise de risco mais necessária e normalmente mais efetiva, porque não há nenhuma garantia caso a sua decisão de investimento seja errada. Então, isso exige muito mais das empresas que estão aqui investindo. E eu acho que isso também tem como consequência o fato de que são projetos melhores, porque são projetos que foram mais bem desenvolvidos desde o seu início, foram melhor concebidos. Ainda falando do macro cenário na relação bilateral agora. BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora a adesão de mais países nesse começo de ano. O que significa, tanto para a China quanto para o Brasil, o grupo BRICS? Significa principalmente canais novos de diálogo, né? Canais de diálogo que te permitam manter relacionamentos diversos com o maior número de países. Isso tem a ver com a tradição diplomática brasileira de ser uma diplomacia independente, de ser uma diplomacia que conversa com os diferentes parceiros e se beneficia economicamente disso também. Então, eu vejo que o espaço para o BRICS, do ponto de vista político, é um espaço de diálogo, de criar novas pontes, de juntar parceiros com os quais você precisa conversar, mas às vezes não há outras oportunidades de encontro regular. Para os negócios, eu acho que é uma oportunidade de usar esses encontros de alto nível para a promoção de encontros de diferentes perfis empresariais, de projetos que buscam financiamento, que buscam equity, que buscam serem parceiros implementadores e aqueles que buscam, que têm o capital disponível e que buscam bons projetos para investir. Eu acho que esse tipo de fórum, ele acaba proporcionando maior conhecimento de parte a parte e normalizando determinadas relações de comércio e investimentos que de outra forma seriam mais distantes, que de outra forma seriam vistas com um pouco mais de estranhamento. Você já tem alguns desses novos parceiros aderindo ao BRICS, países que são investidores importantes aqui no Brasil na área de infraestrutura. Mas esse é um dos maiores déficits que o nosso país tem, né? Então, como lidar com esse déficit de infraestrutura? É preciso capital. E se há parceiros internacionais dispostos a alocar capital em projetos aqui no Brasil, eu acho que eles são muito bem-vindos. A minha experiência prática de trabalho com o BRICS é que nas reuniões de cúpula, nas reuniões em que você tem os chefes de Estado se encontrando, essas são sempre oportunidades para que delegações empresariais acompanhem essas reuniões que são na origem governamentais e dentro dos seus próprios espaços, com seus próprios fóruns, interajam entre si. Então, eu vejo com muito bons olhos essa oportunidade que a gente tem adicional de colocar ali mais um carimbo, digamos assim, né? De que o Brasil é também parte dessa organização que tem ali
um grupo de países que vai conversar regularmente e que, obviamente, vai estar ali buscando pauta positiva para reunir, manter esse grupo coeso. Então, eu acho que se há nisso uma oportunidade econômica para o Brasil, é positivo e a gente deve se beneficiar disso ao máximo para resolver ou para ajudar a resolver algumas das nossas dificuldades econômicas, dos nossos desafios, né? Do ponto de vista do Brasil, óbvio, como se posicionar perante a crescente rivalidade entre Washington e Pequim? Me parece que é nessa mesma linha de construção de pontes. É claro que a gente está falando de duas economias que são muito maiores do que a economia brasileira, quase 10 vezes o tamanho da economia brasileira ou mais. Então, tendo isso em mente, né, e colocando isso como uma premissa, ainda assim, o Brasil tem uma capacidade de articulação, de mobilização, de convocação no ambiente internacional que não é desprezível. Só nesse ano, por exemplo, a gente preside o G20. No ano que vem, vamos sediar a COP30 e seremos presidentes do BRICS. É um papel relevante, é um papel de proposição de temas, de organização de agendas de discussão que não é desprezível. Ainda que a gente saiba que o Brasil é uma economia muito menor, e militarmente, do ponto de vista de defesa, não tenha nada que seja comparável à situação da China e dos Estados Unidos, que são duas grandes potências lidando com as suas próprias, com seus próprios desafios de espaço, né? De como é que duas grandes potências convivem no mesmo ambiente. Mas eu acho que essa convocação, essa habilidade de convocação do Brasil que pode existir e que é também parte da nossa tradição diplomática, pode ser favorável para ambos, no sentido de ver o Brasil como um parceiro confiável, um parceiro relevante e que tem uma contribuição positiva a dar, principalmente nessas agendas que são agendas que precisam mobilizar os países como um todo, agendas globais. E certamente a transição ecológica é hoje a principal delas. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu queria, numa última pergunta, resgatar uma frase que você utilizou, dizendo que a opinião pública chinesa conhece pouco o Brasil. Queria ouvir a tua opinião sobre quanto a opinião pública brasileira conhece a China e se o nível de debate em diferentes setores da sociedade brasileira sobre China, de conhecimento sobre China, estão num patamar satisfatório. E se não estiverem no patamar satisfatório, como avançar para que haja mais conhecimento e debate sobre China no Brasil e sobre Brasil na China? Me parece que avançar nesse conhecimento mútuo é fundamental. Acho que incentivar os nossos jovens a irem para a China, a estudarem na China, a estudarem sobre a China é fundamental. Existem hoje, inclusive, diversas oportunidades de bolsas de estudo que eu acho que precisariam, inclusive, ser melhor aproveitadas por essa juventude, né? Porque o desconhecimento, ele de fato é mútuo, mas eu vejo muito mais chineses estudando português no Brasil, universidades chinesas proporcionando o ensino de português nas diferentes regiões da China, e você vê um interesse, de fato, deles pelas diferentes línguas. Então, eu acho que a língua é uma barreira atualmente. Ela não precisa ser uma barreira, porque é uma questão que vai muito... só falar a língua também não resolve a questão, mas certamente é um incentivo. Então, acho que uma maior proximidade pela troca de estudantes, seja estudantes que vão para a China estudar chinês, ou que vão para fazer uma pós-graduação, inclusive em língua estrangeira, o que é possível também, né, em inglês, mas tenham essa exposição, é muito interessante. E da mesma forma, jovens chineses tendo mais contato com o Brasil, ainda que eu veja isso acontecer com mais frequência, até pelo tamanho, né, das duas populações. Para além disso, eu acho que esse desconhecimento que existe, ele também é causado pela falta de jornalistas brasileiros reportando da China, né? Você viveu isso, hoje a gente tem um jornalista latino-americano reportando a partir de Pequim, e é uma pena isso, porque a gente acaba ficando
muito informado a partir de fontes que não são do nosso olhar, do olhar brasileiro. São fontes que têm um olhar necessariamente do seu país de origem, normalmente Europa e Estados Unidos, e que necessariamente veem a China de uma forma diferente do Brasil, porque tem com a China uma outra situação, uma situação às vezes desafiadora, conflituosa, que não é a situação brasileira. Então, acho que essa convivência é fundamental, porque é só assim que a gente vai entender as nuances do outro lado e a gente vai ser capaz de filtrar aquelas informações que fazem sentido para o Brasil e as que não fazem sentido para o Brasil, né? Aquilo que é uma briga talvez de outros, um desconforto de outros, mas que não necessariamente é o nosso, né? Acho que tem um trabalho de opinião pública para ser feito dos dois lados. Larissa Warholtz, muito obrigado, é um privilégio poder te ouvir. Muito obrigada pelo convite.